dia e feliz sábado. A Igreja Virtual de Miami agradece a sua presença aqui. Durante essa quarentena, você escolheu de estar aqui conosco e nós estamos muito felizes. Aqui nós vamos orar, vamos louvar, vamos abrir a palavra de Deus juntos, cada um na sua casa, mas unidos, todos em comunhão com Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por este dia tão lindo, este sábado que estamos tendo. Nesses momentos que estamos tendo que ficar em quarentena, nós não esquecemos de Ti, Senhor, e estamos buscando a Ti, estamos reunidos a cada momento, Senhor, aonde quer que possamos estar. Por favor, dê-nos um lindo dia, um sábado especial e abençoe a cada pessoa, aonde quer que esteja neste momento. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, crianças, feliz sábado. Eu queria fazer uma pergunta para vocês hoje. Você gosta de aventuras? Você gosta de ficar em contato com a natureza e aprender coisas novas? Você gosta de se divertir com seus amigos e aprender coisas sobre Jesus? Então, eu tenho um convite muito especial para fazer para você. É o Clube dos Aventureiros. Você sabe o que é o Clube dos Aventureiros? No Clube dos Aventureiros, nós aprendemos a fazer sempre o nosso melhor, porque Jesus nos ama. Aprendemos também que Jesus nos ajuda a ser obedientes, puros, leais, bondosos, respeitosos, atentos, úteis, alegres, considerados e reverentes. Aprendemos também sobre a natureza, os alimentos, temos muitas atividades de recreação, fazemos manualidades, atividades e nos divertimos muito. E nós nos sentimos tão bem quando estamos em contato com a natureza, vendo todos os animais que Deus criou e vendo como eles comem, onde eles moram e como a gente faz para cuidar de cada um deles. É muito divertido quando a gente consegue passar a mão no animalzinho, cuidar deles, aprender que todas as criaturas de Deus são muito importantes e especiais. Também vamos aprender a trabalhar em equipe e fazer muitas coisas gostosas para a gente comer também. Vai ser muito gostoso! Yummy! O que é que você está esperando? Vem já participar do nosso clube! Nós estamos muito ansiosos para receber você aqui também. Vai ser muito divertido. Nós vamos fazer muitas coisas legais e você vai adorar. Ah, e tem também acampamento! Você vai ver, vai ser muito legal, você não vai se arrepender.
Venha fazer parte do Clube de Aventureiros da Miami Central Brazilian Church. Aqui você vai fazer muitos amigos e aprender muito mais sobre Jesus. Também vamos ter programações especiais para os pais e vocês, crianças, vão se divertir muito. Venha já participar conosco. Um beijo!
Chegou o momento de nós continuarmos louvando ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Você pode contribuir para a nossa igreja de Miami aí da sua casa. Simplesmente entre no www.adventistgiving.org. Procure a igreja de Miami Central Brazilian Church e lá você pode fazer o seu cadastro ou você pode entrar como visita e contribuir nesse momento de louvor e adoração. Anshel tinha 8 anos quando deixou sua aldeia e foi para a Escola Adventista do Sétimo Dia de Varanasi. Ela era uma pessoa que não tinha amigos, não respeitava os professores e não sabia nada sobre Jesus. Mas quando se mudou para o dormitório da escola, logo começou a fazer amizades. Esse dormitório é um espaço onde os alunos se divertem, estudam e também leem a Bíblia. Este é um mundo totalmente diferente para Anshel. Mas logo ela estava estudando a Bíblia e tentando tirar boas notas. Anshel acabou entregando o seu coração a Jesus e ela é muito grata pela filosofia cristã dessa escola. Deus me abençoou. Aprendi muitas histórias e atividades nesta igreja. Eu gosto muito das pessoas e a minha história favorita é a de Jó. Assim como Anshel, muitos alunos vêm para essa escola sem saber nada sobre Jesus, mas suas vidas são transformadas. Eles têm uma experiência de aprendizagem holística. Além das disciplinas obrigatórias, os alunos aprendem sobre saúde, participam de atividades divertidas e desfrutam de refeições deliciosas. Todos os sábados, os alunos frequentam a Casa Adventista de Oração, localizada dentro do campus. Anshel e suas amigas adoram cantar nessa congregação. Temos crianças da aldeia e elas estão aprendendo sobre Jesus. E sabem que tudo isso é uma bênção que recebem em nome de Cristo. Então é assim que a mensagem do amor de Jesus chega à área rural, a partir desta pequena escola. Deus abençoou essa escola com mais e mais alunos a cada ano, mas infelizmente os dormitórios estão cheios demais. As meninas estão em um pequeno espaço, com beliches todos amontoados. Por isso, neste trimestre, uma parte da sua oferta missionária irá ajudar a expandir esse dormitório feminino. No momento, temos apenas um quarto para 25 garotas. Mas quando fizermos os dormitórios, teremos cerca de 60 garotas nele. Teremos o dobro ou o triplo das meninas estudando. Dessa forma, vamos educar mais alunos em nossa escola. Ore pela Escola Adventista de Varanasi. Ore para que os professores e alunos continuem sendo uma luz uns para os outros, assim como foi para Anshel. Por favor, considere o que você pode fazer para ajudar as meninas dessa escola. E obrigado por apoiar projetos como este. Obrigada por suas ofertas. Salvação
Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Olá, irmãos! Agora chegou aquele momento de oração. E nesse momento de oração, eu quero que você reflita comigo. Você já se perguntou, por que, Senhor? Por quê? Por que está acontecendo isso? Essa semana eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Olha, eu fiquei até chorando e perguntando, Deus, por quê? A gente estava tão feliz que a gente estava com uma nova igreja, ia recomeçar, ia comemorar, ia celebrar com os irmãos. Que gostoso! E de repente, os planos vão água abaixo. E aí eu fiquei pensando. E aí eu também procurei na Bíblia aqui um texto bíblico que pudesse me ajudar. Eu encontrei aqui no Salmo 145. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Gente, a gente ainda vai comemorar. Se você está se perguntando por quê, Senhor? Saiba que Deus é misericordioso, compassivo, paciente e transbordante em amor. Continue confiando nele. Ele vai te mostrar algo melhor. De repente ele não vai te explicar aqui todos os porquês, mas ele vai estar do teu lado, te ajudando a entender e a confiar mais nele. E aí o último verso que eu gostaria de ler com vocês é: Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Deus está no controle. Por quê, Senhor? Não sei, mas Deus sabe. E eu confio nele, continuo confiando nele, nada vai nos abalar. Nesse momento, vamos orar e colocar o seu problema, o seu pedido nas mãos de Deus e também a nossa igreja toda nas mãos de Deus. Oremos. Pai bondoso, por que, Senhor, que às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida, coisas inesperadas, coisas que a gente não gostaria que acontecessem? Por que, Senhor? Nós não sabemos o porquê de muitas coisas, mas nesses momentos que nós possamos confiar ainda mais em Ti, porque o Senhor é soberano e o Senhor sabe os motivos. E que nós possamos descansar nos seus motivos, confiantes de que o Senhor vai estar nos guiando para uma outra situação melhor. O Senhor sabe. Nos dê humildade, nos perdoe as nossas faltas, nos ajude, Pai, a em meio às turbulências da vida, que a nossa fé se fortaleça cada vez mais. Eu te peço uma bênção especial para cada pessoa que está assistindo, para cada irmão da nossa igreja, para cada irmã, para cada criança, para cada jovem, para cada idoso, que todos possam receber as tuas bênçãos neste sábado, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom sábado, gente. Nós começamos no sábado passado uma série sobre a história da igreja. Foi um sermão lindo que nós ouvimos, explicando um pouco sobre a história de Ellen White, da vida dela, alguns detalhes bem interessantes. Se você quiser acompanhar essa história, é só ir no nosso Facebook, na nossa página do YouTube, que está lá o sermão do sábado passado. Hoje é o segundo sermão. Quem vai apresentar esse sermão é o pastor Rodrigo Galiza. Ele está fazendo PhD na Andrews e vai trazer a mensagem para nós hoje. Que Deus abençoe você, abençoe a ele também ao recebermos essa mensagem. Olá, Igreja Brasileira Adventista de Miami, eu sou Rodrigo Galiza e é um prazer estar com vocês aqui da Universidade de Andrews, fazendo parte dessa série sobre a história do Adventismo. A reflexão de hoje sobre a educação adventista tem como base bíblica em Provérbios capítulo 3, nos versos 13 e 14. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Eu sou fruto da educação adventista
E é muito fácil hoje nós avaliarmos o resultado e o impacto da educação adventista no mundo. Só para vocês terem ideia, só na Norte América, na divisão norte-americana, que inclui os Estados Unidos e o Canadá, são hoje cerca de 77 mil alunos matriculados da pré-escola até a pós-graduação. A importância da educação adventista no mundo inteiro hoje é facilmente perceptível, mas não era bem assim no início do nosso movimento. Eu gostaria de refletir sobre esse desenvolvimento a partir da história de 3 pioneiros. Veja, a crença adventista sobre a breve volta de Jesus, por isso o nosso nome adventista, do grego da vinda, fez com que os pioneiros não dessem não gastassem muitos esforços na formação de uma rede educacional. Não que eles não se importassem com a educação. Veja, por exemplo, o Tiago White, ele era professor por formação e ele usou seus talentos como professor na escrita de artigos e na formulação da Review and Herald, da imprensa adventista. Mas, crendo que Jesus voltaria em breve, eles não se esforçaram em formular uma escola e uma rede educacional para os seus filhos e os filhos dos seus membros. Foi somente em 1872 que a primeira escola adventista foi criada. Perceba, primeiro veio a imprensa adventista com a Review na década de 50, depois na década de 60 foi formulada foi instituído o sanatório com a obra médico-missionária, e apenas na década de 70 que a igreja começa com a obra da educação. Antes da década de 70, algumas famílias adventistas usavam os prédios da igreja para educar os seus filhos, como é, por exemplo, a famosa escola de Bucksbridge, em Nova York, onde João e Martha Byton, o João acaba se tornando presidente, o primeiro presidente eleito da igreja adventista, eles usaram a igreja para educar os seus filhos. Essas tentativas locais de educação adventista, no entanto, não foram bem sucedidas, porque não havia um investimento financeiro e também não era muito difundida essa ideia de educar os seus filhos junto à igreja. Era comum mandar os seus filhos para a escola pública quando possível. Ao se assentarem, no entanto, os adventistas em Battle Creek, no estado de Michigan, os adventistas começaram a centralizar esforços e recursos, agora com a centralização de membros e com a organização da igreja adventista. Recursos então foram direcionados para a criação de instituições. Primeiro a Review and Herald, como eu já mencionei, depois a obra médico-missionária com o sanatório, e apenas na década de 70 com a primeira escola. É no sanatório, no entanto, em Battle Creek, que aparece o nosso primeiro personagem, o Goodloop Harper Bell. A princípio, o Bell não era adventista, ele vem para Battle Creek por causa do sanatório. Ele tinha problemas de saúde e, ao se tratar no sanatório em Battle Creek, a história nos conta que ele ficou no dormitório junto com um membro da igreja adventista chamado Osborne, que orava fervorosamente por ele durante a noite. O Osborne nos parece que o Osborne achava que o Bell estava dormindo e à noite ele se ajoelhava e orava pela cura do Bell. O Bell, ao escutar as fervorosas orações do Osborne, acaba se convertendo. Ele vê a legitimidade da espiritualidade daquele homem. Ao descobrir que ele era adventista, ele acaba se tornando um adventista. E essa é a nossa primeira lição, a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a importância da educação adventista, a primeira lição sobre a história da educação adventista, que ela se originou através de muita oração. Foi joelhos no chão que converteu o Goodloop Harper Bell, e ele se torna o pioneiro, o pai da educação adventista. Enquanto ele estava se tratando no sanatório, por causa da filosofia de cura adventista implementada pelo Kellogg, de trabalho manual, o Bell acaba trabalhando como lenhador. Ele cortava madeira para ser usado na Review, e enquanto ele cortava madeira, um dos filhos de Ellen White, o mais velho, o Edson,
filho de Tiago e Ellen White, acaba interagindo com o Bell, e ao descobrir que ele era professor, ele conta da sua frustração com línguas. O Edson não gostava muito de estudar línguas. O Bell, como um professor, gostava muito de motivar os seus alunos, tenta então convencer o Edson White a estudar línguas com ele. O Bell então convence a estudar e entender quão preciosa poderia ser o conhecimento de línguas na pregação do Evangelho. O Bell acaba sendo contratado pelos White, por Tiago e Ellen White, para educar os seus filhos. A princípio ele é pago para educar os seus filhos, depois ele trabalha de forma voluntária, e em 1872, o casal White convence a igreja de Battle Creek a financiar ou a pagar o Bell, contratar o Bell para educar não somente os seus filhos, o Edson e o William, mas também educar os filhos adventistas da comunidade em Battle Creek. É em julho de 1872 que a primeira escola adventista é aberta em Battle Creek. No mesmo mês, em viagem à Califórnia, Ellen White recebe uma visão sobre a importância da obra educacional na igreja. E ela escreve um tratado chamado The Proper Education, que se torna um texto muito influente nos princípios da educação adventista. Ela descreve, por exemplo, a formação de centros educacionais onde a Bíblia seria o centro do currículo junto ao trabalho manual, e esses centros educacionais deveriam ser estabelecidos junto com as igrejas. Ela também descreve que a saúde mental e física era para ser acompanhada do treinamento espiritual, ou seja, que a educação adventista não deveria fazer apenas ou providenciar uma educação apenas mental, mas deveria trabalhar o físico e o espiritual também de uma forma holística. A visão encontra suporte em Bell, que havia sido treinado na escola de Oberlin, em Ohio. Vocês precisam entender que na época, nos Estados Unidos, na década de 50, 60 e 70, nos Estados Unidos estava tendo uma revolução educacional. Movimentos estavam tentando modificar o currículo educacional das escolas norte-americanas. Não adventista, não existia escola adventista, estou falando nos Estados Unidos como um todo. E esse movimento era chamado Movimento Educacional Progressista, que tinha como um dos seus centros a escola de Oberlin, em Ohio, onde o Bell havia sido treinado. Essa proposta progressista instituía basicamente em substituir a educação tradicional clássica dos poetas e filósofos gregos e romanos pelo uso da Bíblia, a Bíblia como centro da educação, e a mistura do ensino da Bíblia com o trabalho manual, como a agricultura, que era extremamente importante nessa época onde os americanos estavam migrando do leste, do litoral leste dos Estados Unidos para o oeste. Na fronteira era necessário aprender a agricultura para o sustento, mais do que entender as filosofias de Platão. Ellen White pede, alinhado com essa revolução progressista da educação norte-americana, pede que a igreja compre um grande terreno em Battle Creek e estabeleça uma escola, agora que Bell estava ensinando seus filhos, para que o movimento educacional começasse na igreja. Mas isso não acaba se concretizando, essa compra dessa grande terra para que tivesse uma fazenda junto à escola de Battle Creek. Sobre o controle de Bell, no entanto, a escola cresce em número de alunos, que era a primeira escola adventista, mas logo ele é substituído por Sidney Brownsberger, que tinha um mestrado em educação na Universidade de Michigan, e por causa do seu título ele foi então convidado a dirigir a escola em Battle Creek. A escola cresce sobre a sua direção, ele fica como diretor da escola até 1881. No entanto, ele não era muito a favor das ideias propostas pelos progressistas da educação em Ellen White, dessa combinação de educação mental na sala de aula e o trabalho físico como na fazenda, e ele não dá muita atenção ao trabalho manual. Ou seja,
a sua influência não foi das melhores, de acordo com essa visão que Ellen White estava compartilhando com a igreja. Muitos dos alunos que iam apenas de manhã para terem as suas aulas, do restante do dia, tarde e à noite, estavam livres em Battle Creek, e nós sabemos por depoimentos de membros da época que a influência desses alunos livres em Battle Creek a influência não foi da mais positiva. Com a influência, aliás, com a pressão da liderança, que estavam escutando reclamações desses alunos criando problemas na cidade, Brownsberger acaba se afastando da sua função, e outro recém-converso ao adventismo se torna o presidente da escola, o Alexander McLearn. Ele era doutor em teologia, não só mestrando como o Brownsberger. Ele era doutor em teologia, e por causa do seu título, novamente a igreja achou por bem contratar um homem que tinha uma titulação para dirigir a obra educacional recém-formada pela igreja. McLearn tinha o diploma necessário para a função, mas não tinha mente nos conselhos do Senhor. Lembre-se que a educação adventista começou com muita oração, que foi o caso da conversão do Bell na oração fervorosa do Osborne. O McLearn, ele relaxa os códigos éticos dos estudantes, ao invés de tentar melhorar o exemplo que os alunos da escola de Battle Creek estavam dando na comunidade, e ele acaba comprando uma briga com o Bell, que o Bell queria, o Goodloop Harper Bell queria implementar uma regra mais estrita ética aos alunos, para que eles fossem uma influência positiva na comunidade, e o McLearn achou que isso não era o papel da escola. Com essa briga entre o Bell e o McLearn, isso acabou afetando o relacionamento de Ellen White com a igreja e os membros e a comunidade de Battle Creek, o que fez com que em 1882 o Bell acabasse se afastando, ele acaba indo embora da escola, e o McLearn só acaba piorando a situação, ele também é afastado. A segunda lição que eu gostaria de trazer sobre a história da educação adventista é que os planos de Deus na educação adventista é bem superior à percepção humana. Deus quer preparar-nos para a eternidade. Currículos e diplomas como o de Brownsberger e de McLearn, que eram mestres e doutores em teologia e educação, não adiantaram muito sem o caráter de Jesus. A escola fecha por um ano, e parece que Bell e Brownsberger, junto com McLearn, saem de Battle Creek. O McLearn acaba sumindo da história. O Bell e o Brownsberger vão para os lados opostos do território norte-americano. O Bell vai para o leste, para a região da Nova Inglaterra, e lá ele acaba estabelecendo a escola do Atlantic, o que seria, no seu tempo, acaba se tornando o Atlantic Union College, enquanto que o Brownsberger vai para o oeste, para a região da Califórnia, criando a escola que eventualmente se tornaria o Pacific Union College. Ambos, Brownsberger e o Bell, adotam os princípios recomendados por Ellen White, e as escolas acabam sendo bem-sucedidas contra a cultura educacional norte-americana, que enfatizava os clássicos. Eles implementaram essa combinação do trabalho manual com atividade espiritual e mental na sala de aula, e essas escolas foram bem-sucedidas. McLearn desaparece com seu título. O terceiro personagem o segundo personagem principal do desenvolvimento da educação adventista é o William Prescott. Em 1883, a escola de Battle Creek é reaberta, lembra, por causa da briga do McLearn com Bell, a escola acaba se fechando por um tempo. Em 1883 ela é reaberta, agora sob o controle interino do pastor da igreja de Battle Creek, o Little John, que apesar de cego fisicamente, ele foi muito bem sucedido. Ele tinha uma visão espiritual e uma habilidade de liderança muito grande. Ele acaba pacificando os ânimos dos alunos, dos pais, dos alunos, dos membros da igreja de Battle Creek e Ellen White, acaba pacificando os ânimos por causa das intrigas que outrora existiam. E ele cria então um ambiente para a reabertura da escola, né? A igreja agora estava
motivada novamente a investir na educação. E nos 2 anos que ele é diretor, ele também presta atenção a outras necessidades dos alunos, não só as intrigas, mas ele vê a razão das intrigas, criando então um dormitório. Ele achava que ao criar um dormitório, os professores talvez teriam mais contato com os alunos. O Little John acaba sendo substituído pelo William Prescott. Ele retorna para a igreja, ele tem que voltar para ser pastor da igreja. O William Prescott, que também tinha educação como Brownsburger nos clássicos, ele é contratado para ser o diretor da escola, mas apesar de ter essa mesma educação que outrora não deu muito certo com o Brownsburger e o McLearn, o Prescott ele era mais aberto à influência de Ellen White na sua filosofia de educação. Ele tentou implementar em continuidade ao trabalho de Little John a importância dos dormitórios e o contato do professor com os alunos, assim também como na implementação de trabalho manual como parte do currículo. Essa ênfase de trabalho manual não foi bem recebida pelos alunos que queriam seguir a cultura que enfatizava os clássicos. E então Prescott teve uma outra ideia para queimar a energia dos alunos. Ele resolve construir um ginásio. Na verdade, ele resolve adaptar o basement do subsolo do prédio da escola de Battle Creek, e ele faz um ginásio para que os alunos praticassem esportes, para queimar energia. Mas isso não deu muito bem. O que ele achava que seria uma solução acaba gerando mais problema. Perceba que Ellen White, nos seus conselhos sobre educação, havia alertado sobre a perniciosa influência de esportes competitivos. Ela fala que o exercício físico na educação tinha como propósito fortalecer a mente para que o aluno entendesse coisas elevadas, e que os esportes que geravam competições e brigas tinham o efeito oposto, né? O Prescott, apesar de ter uma boa intenção, acaba não tomando uma boa decisão com a construção do ginásio. Muitas intrigas e brigas são resultados do ginásio, mas nem tudo estava perdido. O Prescott, nesse período, também gasta muito tempo junto com a sua esposa Sarah em contato com os alunos, no refeitório, no dormitório. Ele motivou, ele iniciou cultos de manhã e à noite. A sua esposa Sarah tinha momentos de oração com os alunos, fazia atividades físicas com eles. Essas atividades espirituais que hoje são tão comuns, corriqueiras na igreja e nas escolas, como semanas de oração, foram iniciadas pelo casal Prescott. Vários batismos resultaram desse íntimo relacionamento e treinamento espiritual do casal Prescott. E o Prescott também, ao ver a influência positiva da Bíblia nos alunos, também propõe uma reformulação do currículo, que até então incluía muito os clássicos. Isso ainda não havia sido resolvido. No final de 1880, houve então uma reformulação motivada pelo Prescott e depois o Kellogg e Ellen White, para uma reformulação curricular que resultou na centralidade da Bíblia na educação adventista e na formação de um curso de 4 anos para formar ministros. Durante esses 4 anos, a proposta era que os alunos deveriam entender ou aprender história e profecia, história ligada às profecias de Daniel e Apocalipse, com um panorama também de toda a Bíblia, com um foco em Jesus. Isso se torna o precursor dos cursos de teologia que nós temos até hoje. Prescott, em 1894, acaba deixando a instituição e ele vai, junto com Ellen White, para a Austrália. E lá, na Austrália, na escola de Avondale, o Prescott acaba aprendendo a implementar esses princípios que Ellen White já havia formulado, da combinação do trabalho manual com o trabalho mental nas escolas adventistas, que ele não conseguiu implementar em Battle Creek. Ele acaba aprendendo como implementar em Avondale, na Austrália.
O Prescott ele pode ter errado em algumas decisões, na minha opinião, no seu início como diretor em Battle Creek, por exemplo, com principalmente a construção do ginásio. Mas os seus esforços e o foco na missão que ele tinha deram bons resultados a longo prazo. Essa é a terceira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a educação adventista. Que a educação adventista ela é algo a longo prazo. A gente não pode avaliar o resultado da educação, o produto da educação adventista, apenas em 1 ou 2 anos. O resultado é a eternidade, a salvação dos nossos alunos. E por último, gostaria de compartilhar a história de 2 indivíduos, o Sutherland e o Magan. Quando o Prescott se afasta, ele vai para a Austrália em 1894, ele sai de Battle Creek, o Edward Sutherland, que era o diretor da escola em Walla Walla, no oeste dos Estados Unidos, ele então é contratado como o diretor da escola de Battle Creek. Ele era um fiel apoiador das ideias de Ellen White, desse movimento progressista de unir a educação física com a mental, e ele então assegura a compra de uma fazenda com apoio de Kellogg. Os alunos começam a trabalhar mais intensamente de forma manual, também trabalham no sanatório, como parte da educação e de angariar recursos para pagar os seus estudos. E isso é muito bem, essa forma de educação é muito bem sucedida. No entanto, na década de 1890, Battle Creek era uma cidade relativamente grande e ela não tinha muito espaço, terra, para uma fazenda. Junto com o Percy Magan, o Edward Sutherland resolve mudar a escola de Battle Creek para o oeste, para uma região mais isolada, no campo. Não somente pela ausência de terra em Battle Creek, mas por causa de intrigas políticas que já existia em Battle Creek. Você tem que entender que na década de 90 a Igreja Adventista já tinha a organização adventista em Battle Creek, ela já tinha uma forte raiz na cidade, ela era muito grande. Existia uma briga de poder nessa época de 1890 entre o Kellogg e os presidentes da Igreja Adventista. O Sutherland e o P.T. Magan acabam mudando a escola de Battle Creek para Berry Springs em 1901. Berry Springs, onde eu estou gravando aqui na Andrews. Ele, a princípio, é chamado de Emmanuel Missionary College. Eventualmente ela se torna Andrews University, onde eles conseguem implementar de uma forma mais efetiva essa educação ideal, educação adventista ideal, com trabalho manual e trabalho físico. Eles iniciam um movimento de formação também de igrejas e escolas. Como um educador, o Magan e o Sutherland, principalmente o Sutherland, viu a importância de estabelecer escolas elementares e primárias junto com igrejas, e ele gastava parte do seu tempo instruindo e estabelecendo escolas, a gente chama escolas paroquiais ou escolas junto à igreja, e isso se tornou uma grande influência no movimento da educação adventista, que se espalhou não só nos Estados Unidos como em todo o mundo. Só para vocês terem ideia, em 1880 havia apenas uma escola elementar oficial ligada com a igreja, e em 1910 já eram 594 escolas com 758 professores. Isso por causa do esforço do Magan e do Sutherland de estabelecer escolas junto com igrejas. A necessidade de professores nessas escolas, escolas locais, fortaleceu a educação superior, como a educação do Emmanuel Missionary College, gerando um sistema que se retroalimenta. Então, a ênfase na educação primária criou a necessidade de uma educação superior. Então, as escolas adventistas na década de 1890 e 1900 começaram a oferecer cursos de educação e cursos de teologia para que, então, os ministros e educadores formados pelo Emmanuel Missionary College fossem, então, para o campo missionário criando igrejas e escolas. Isso acompanhou a explosão da missão adventista, que na década de 1890 até 1910
presenciou o maior crescimento numérico relativo que a igreja já teve. Isso não deveria ser surpresa, né? Que investimento em seus membros, o investimento no intelecto, na educação, na formação espiritual e mental dos seus membros geraria dividendo. Ao dirigir recursos e esforços através da educação, a igreja colheu, né, os resultados. O movimento educacional adventista iniciado por Bell foi melhorado pelo Prescott e aperfeiçoado e expandido pelo Sutherland e o Magan. Isso possibilitou o crescimento do adventismo em todo o mundo. Eu concluo. Inspirado pelas revelações de Ellen White, homens simples como esses que eu compartilhei com vocês, o Prescott, o Bell, o Sutherland, o Magan, né, foram usados ao entenderem a importância da educação adventista e da Bíblia, e ao compreenderem que a educação cristã e salvação tem um mesmo objetivo, como Ellen White bem coloca no livro Educação, que é a transformação do caráter à semelhança de Jesus. Que a história desses homens e essa visão de salvação no movimento educacional adventista possa nos inspirar a educar não apenas os nossos filhos e os membros da nossa igreja, mas todos aqueles a quem nós temos contato, todos aqueles que entremos em contato. Um abraço a todos e é um prazer estar com vocês. Eu gostaria de finalizar com uma oração. Querido Jesus, nós queremos agradecer pela maneira miraculosa e maravilhosa que o Senhor tem guiado a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o movimento educacional. Nós queremos nos colocar à disposição, assim como esses homens do passado se colocaram à tua disposição para serem usados na pregação do Evangelho e na influência positiva da Bíblia no caráter daqueles que estão ao nosso redor. Fica conosco e que o mesmo Espírito que motivou os nossos pioneiros também possa estar presente em nós, em nome de Jesus. Amém. Como é bom a gente ouvir testemunhos, histórias dos nossos pioneiros. Isso nos motiva a fazermos também algo pelo nosso Senhor, por Deus, pela igreja. Espero que isso tenha motivado você também. Gente, estamos encerrando o nosso culto. Que Deus te abençoe muito e nos vemos no nosso piquenique hoje à tarde.